Diz assim o versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, e aqui a ideia do outra não é apenas outra, mas é contrária, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então, o apóstolo Paulo é muito contundente no valor que dá à palavra de Deus, como também é muito duro para quem procura outro ensino que não tenha a palavra de Deus como a sua base. Ao olharmos para este versículo, vemos que o apóstolo Paulo avançou pela negativa, porque estava a combater algo muito forte que estava a ocorrer na igreja em Éfeso. Nas nossas versões pode dar a ideia que houve vários ensinos e que é possível talvez tentar harmonizar esses vários ensinos, tirando um bocadinho daqui, tirando um bocadinho dali e outro bocadinho, e tentarmos harmonizar tudo para que todos fiquemos felizes e contentes. No entanto, no original, podemos ver que qualquer ensino que não tenha 100% de base bíblica torna-se contrário à palavra de Deus. Esse ensino não é apenas diferente. Esse ensino é sempre oposto. Paulo afirmou também que as palavras de Deus, se olharmos para esse versículo 3, elas são sãs, elas são saudáveis. Isto é, a palavra de Deus produz vida espiritual para todos aqueles que Deus tocar nos seus corações. Até porque a palavra de Deus é eficaz nos seus propósitos. Isaías capítulo 55, versículo 11. O mesmo acontece com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor Deus. Não voltará para mim vazia, sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a minha vontade, sem ter atingido os meus propósitos. Então a palavra de Deus, ela é sã, ela é saudável, ela é eficaz. Por outro lado, o diabo é ágil em fazer acreditar que talvez não seja bem assim. Talvez a palavra de Deus não seja suficiente. Talvez a palavra de Deus não tenha as respostas para as nossas dúvidas. Talvez não seja como Deus disse, porque acima de tudo o que Deus quer, e sendo um Deus de amor, ou o Deus de amor, então Ele quer a nossa felicidade pessoal. Este foi o argumento que o diabo usou desde o Jardim do Éden, com Adão e Eva. Talvez não seja bem assim. Talvez também o diabo use este argumento para fazer com que nos esqueçamos da palavra de Deus, para procurarmos então orientação, conforto e solução noutros ensinos, nos ensinos contrários à Bíblia, e porque muitas vezes nós procuramos essas coisas porque soam bem aos nossos ouvidos. Paulo diz-nos também que a palavra de Deus provoca piedade nas nossas vidas. Algo que já tinha referido no capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico é um dos textos que eu gosto, que diz o exercício físico para pouco é proveitoso, não é? Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, o que significa viver em piedade? A palavra de Deus, ela é sã, ela é saudável e provoca nas nossas vidas piedade. O que é piedade? Nós vimos isso. Piedade significa viver uma vida santa diante de Deus, diante dos homens, não para sermos salvos, mas precisamente porque nós fomos salvos por Deus que nós queremos viver uma vida santa. É procurar viver como Jesus viveu. É mostrar amor, graça, perdão, misericórdia às pessoas, tal como nós recebemos da parte de Deus. Piedade é ter as verdades na mente e também no coração. Este é um dos aspectos mais importantes na vida do cristão. O que está na nossa mente deve refletir-se nas nossas emoções e nos nossos relacionamentos. Se pensarmos um pouco com mais ou menos estudo, é muito fácil o cristão ter todos os conceitos teológicos na sua mente. É fácil. Temos lá embaixo bons livros para isso. É muito fácil. Mas o mais difícil é a vivência desse conhecimento teológico no dia-a-dia da nossa vida. Então, a teologia bíblica forma relacionamentos saudáveis em Cristo. A teologia que é bíblica, ela forma relacionamentos saudáveis e não confusões. Requer, então, como diz o versículo
8 do capítulo 4, um exercício diário de chegarmos cada vez mais à cruz de Cristo para sermos então quebrados por esta mensagem que é poderosa. Pensemos nos fariseus. Pensemos como eles lidavam com os outros. Eles tinham a doutrina, talvez não toda certa, mas tinham piedade. Chegavam ao ponto de agradecer a Deus por não serem como as outras pessoas. Imaginem o que é nós chegarmos ao ponto de dizer: Senhor Deus, eu dou graças porque não sou como o Rafael. O Rafael é este e aquele, mas eu sou uma boa pessoa. Ao contrário dele. Os fariseus não sabiam lidar então com a dificuldade dos outros em viver a vida cristã, porque a sua arrogância espiritual era tremendo. E quando nós achamos que já chegamos a um sítio que os outros não chegaram, a tendência é precisamente esta: ficarmos arrogantes, orgulhosos. Por isso desejo e trabalho para que na Igreja da Graça todos nós possamos ser humildes de coração, pois todos nós, independentemente das etapas onde nós estamos, somos pecadores e a precisar do mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Temos de estar disponíveis para amar as pessoas que admitem as suas falhas e a sua dificuldade em fazer o caminho, porque este é o exemplo que aprendemos de Deus para connosco. Então, se queremos fazer um exame espiritual à nossa vida, se queremos saber como é que nós estamos espiritualmente, não é pelo quanto nós sabemos teologia. Basta ver então como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas, principalmente aquelas que falharam connosco. Quando há ensino contrário à palavra, há consequências na vida da igreja, na vida das pessoas. Um falso ensino, uma falsa doutrina, torna a igreja doente e torna a igreja infértil espiritualmente. Vamos ver em que aspectos. Versículo 4 e versículo 5. Se alguém ensina algo contrário, é enfatuado. A ideia é orgulhoso, é arrogante, nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, depravada e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte ou um meio de lucro. Estes dois versículos então são bastante fortes para com os falsos profetas, para com todas as pessoas que vão buscar ensino contrário à palavra do Senhor Deus. E atenção, isto é muito mais fácil de acontecer do que aquilo que parece. Muitos de nós às vezes seguimos tendências, seguimos modas e esquecemos daquilo que diz a palavra do nosso bom Deus. Todo o falso ensino provoca, vejamos os versículos, provoca o quê? Insegurança nas pessoas. As pessoas deixam de estar seguras em Cristo para estarem seguras nos seus sentimentos. E aquilo que provoca certeza nas suas vidas é aquilo que elas sentem. Já não é mais a palavra do Senhor, é aquilo que elas sentem. Eu não sinto, eu tenho medo porque eu não sinto. E já não é a palavra do Senhor. Todo o falso ensino provoca confusão. As pessoas deixam de entender o que é certo e o que é errado, porque cada um acha que tem a sua verdade, quando é a palavra de Deus que tem a verdade do próprio Deus. Quando há falso ensino, há motivações erradas. As motivações erradas começam a aparecer. O objetivo já não é a glória de Deus, é a glória do ser humano. Porquê? Porque o nosso eu passa a estar no centro e não o nosso bom Deus. Então, o falso ensino pode até fazer crescer a igreja em número. E confesso que às vezes, a mim como pastor, isso é irritante. Mas muitas vezes o falso ensino pode até fazer a igreja crescer em número, devido à mensagem poder ser mais agradável aos ouvidos, mas é estéril a nível de santidade. O falso ensino pode provocar crescimento numérico, mas é estéril em nível de santidade. Reparemos, as pessoas que se alimentam de falsos ensinos, na verdade elas são orgulhosas, são arrogantes. Elas não toleram a diferença de opinião. Elas querem ter a sua opinião. Têm, conforme disse Paulo, um desejo doentio. A ideia aqui é que têm a mania. A palavra no original indica mesmo isto. Têm a mania por disputas, por controvérsias. Tudo serve para discutir. Tudo serve para arranjar confusão.
têm também inveja do que os outros têm. Dizem mentiras, criam rivalidades, prejudicando a reputação das pessoas e levantam suspeitas malignas sobre os outros. E Paulo, na segunda carta, que escreve, capítulo 2, versículo 14, a Timóteo, reafirmou que todas as discussões têm pouco proveito. Diz o seguinte: recorda a todas estas coisas, advertindo-os em nome de Deus, para não armarem discussões que não servem para nada, a não ser para a perdição de que os ouvem. Nós não estamos aqui para nos perdermos em discussões. Nós estamos aqui para pregar a palavra do nosso bom Deus. E isto é um sério aviso a todos nós. Há muitas pessoas entretidas com a religião, mas que estão perdidas espiritualmente. Este é um sério aviso para mim. Será que eu estou entretido com a religião? Será que eu estou entretido com o cristianismo? Qual a razão? Na parte final do versículo 5, podemos ver que esses líderes, eles não estavam interessados em verem as pessoas a crescer espiritualmente. Quem vive com o falso ensino, ele não está à espera de ver as pessoas a crescerem espiritualmente. Está à espera que cresçam numericamente. Mas porquê? Muitas das vezes, diz o versículo 5, porque estão interessados apenas naquilo que podem receber de volta. No dinheiro, na fama. Eles não estão interessados em perceber se as pessoas estão a crescer. Estão interessados em o que é que esta pessoa me pode dar de volta. Contudo, a grande riqueza que a piedade pode dar não é o lucro. É sim o contentamento. A grande virtude que a piedade traz nas nossas vidas não é a riqueza monetária, é o contentamento. Vamos ver versículo 6 a 8. De facto, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, aqui a palavra pode parecer que é financeiro, mas a ideia no original é mais o abrigo. Tendo casa e com que nos vestir, estejamos contentes. O ter casa aqui em Lisboa, quem ainda tem, já se pode dar por muito satisfeito, não é? Com os preços que estão a praticar. Não é? Eu estive esta semana numa livraria, estive também numa biblioteca e estava a procurar livros sobre contentamento. E não encontrei nenhum. Não há nada sobre contentamento. As pessoas viverem com contentamento. Logo à partida, poderíamos pensar que o contentamento é algo que não é vendável e é algo que não é desejado pelas pessoas. Porque não há livros sobre isso. O que significa então contentamento? Por que é que não há livros sobre contentamento? O que significa contentamento em Cristo? Então, contentamento significa ter um espírito de satisfação, aprendendo a viver o dia a dia. As pessoas que vivem com contentamento estão satisfeitas com aquilo que têm e aprendem a viver o dia a dia. Contentamento é a capacidade de estar satisfeito com as circunstâncias que acontecem na sua vida, não porque essas circunstâncias sejam sempre boas, mas porque acreditam que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Acreditam que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então, contentamento é a capacidade de estar satisfeito, independentemente das circunstâncias, porque sabem que Deus é Senhor. É bom sabermos que Deus não nos prometeu então uma vida sem aflições. Deus prometeu-nos sim vivermos uma vida com sentido. E na verdade há muitas pessoas que já perderam o sentido para as suas vidas. E em Cristo nós podemos encontrar o significado mais especial que há para o ser humano. Além disso, alguém que vive com contentamento vive em paz, mesmo podendo ter dor, porque sabe que não está sozinho na caminhada. Deus está com ele. A verdadeira riqueza e na qual sente confiança é eterna. Uma pessoa com contentamento sabe que a verdadeira riqueza não termina com a morte. Aliás, essa riqueza torna-se real e visível depois da morte. Jó entendeu isso. Entendeu que a maior riqueza que podia ter estava em Deus.
Reparemos, Jó capítulo 19, versículo 25 a 27. Eu sei que Deus é o meu Redentor, o meu Libertador. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele tem a última palavra contra a morte. E depois de assim se ter desfeito a minha pele, de novo vivo, eu poderei ver a Deus. Hei de vê-lo a meu favor. Hei de vê-lo com os meus olhos, sem estranhar. O meu coração anseia para que isso aconteça. Então, o que é que Jó ansiava? Não era por riquezas materiais, era por a riqueza que nos está guardada no céu. Saber disto faz toda a diferença, pois podemos não ter nada a nível exterior, mas vivemos alegres porque o nosso interior já foi conquistado por Cristo. Podemos não ter nada a nível exterior, mas vivemos felizes e contentes e em paz porque Cristo já conquistou o nosso interior. Será que estamos contentes com a nossa vida? Será que ter comida e dormida não é suficiente para nós? Será que precisamos de ter mais para mostrar aos outros, para nos sentirmos em paz e estarmos bem? Lembra-te, a tua identidade não está no que tu tens ou no que tu gostas. A tua identidade está em quem tu és em Cristo. E o diabo é hábil em querer nos arrancar esta identidade e ficarmos a viver com base naquilo que nós temos ou naquilo que nós gostamos ou que os outros gostam. E nós estamos a ver muitos a terem problemas de saúde porque vão por caminhos complicados. Para quê? Para terem um aspecto agradável, porque foram vítimas, muito provavelmente, de pessoas que os criticaram devido à sua forma física. Porque as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Então lembra-te, a tua identidade não está naquilo que tu tens ou naquilo que tu gostas. A tua identidade está em quem tu és em Cristo. E sufocamos quando perdemos esta identidade, porque começamos a desejar ter coisas ou começamos a desejar ter pessoas, quando somente Deus tem poder para trazer estes sentimentos de satisfação à nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Não permitem que a paixão pelo dinheiro vos domine. Contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus apenas prometeu, e tão somente isto: nunca te deixarei e nem te abandonarei. É por isso que podemos dizer confiadamente: o Senhor é quem me ajuda, não tenho medo de nada. Que mal poderão fazer os homens? Então aquilo que o Senhor nos prometeu em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, é que estaria conosco. Nunca nos iria abandonar. É por isso que nós podemos afirmar convictamente: não tenho medo de nada, porque o Senhor está comigo. O que é que poderão fazer os homens? Nada. E outro dos grandes problemas é também que quando se perde o contentamento, ganha-se a cobiça. Aliás, a cobiça, como o consumismo, são contrários ao contentamento. Reparemos, versículo 9 e versículo 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Estes dois versículos são fortes, não só porque falam dos falsos profetas, como também aplicam estas verdades a toda e qualquer pessoa. Vemos aqui um claro contraste. Quem não tem contentamento acaba por cobiçar. Cobiçar o quê? A vida dos outros. Isto acontece com cada um de nós. Começamos a cobiçar o casamento dos outros, o dinheiro, o carro, as férias, a casa. Quando nós não estamos felizes com aquilo que o Senhor Deus nos dá, nós achamos que a vida dos outros é melhor do que a nossa. E o pior da cobiça é que ela não produz gratidão por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O desejo de queremos ter mais pode ser uma tentativa de dizermos ao Senhor Deus: eu não estou satisfeito com aquilo que tu me dás. Talvez, Deus, tu não saibas ser Deus, porque eu não estou satisfeito.
O problema é que nós não fomos feitos para termos satisfação noutras coisas, a não ser em Cristo. Ao ponto de tantas pessoas andarem à procura de satisfação em coisas, em pessoas, e essa satisfação não aparece. Reparemos, não sei se alguém já teve este problema do consumismo. Acharmos que precisamos de ter determinada coisa para sentirmos satisfeitos. E precisamos de gastar dinheiro, gastar. E o que acontece na maioria das vezes é que essas pessoas, devido à insatisfação, ou levam essa insatisfação para o shopping. E compram. E o que é que acontece depois de comprarem? Elas continuam vazias e depois com um problema porque têm que pagar aquilo. Ser insaciável dá muito trabalho. Ser insaciável dá muita despesa. E é completamente perturbador quando se vive assim. Como também é completamente sufocador para as pessoas que vivem à volta destas pessoas que sofrem com o consumismo, com a cobiça. Olhar para a vida dos outros e cobiçar é pecado. E o pecado trata-se com arrependimento. E a Bíblia é clara sobre algumas pessoas que amaram mais o dinheiro do que a Deus. Exemplos? O jovem rico. Foi incapaz de largar as riquezas para seguir a Cristo. E o problema não estava na riqueza. O problema era que a riqueza era o seu objetivo de vida. Vemos também Ananias e Safira. Perante uma grande dificuldade, todos foram convocados a venderem as suas coisas e a darem o dinheiro à igreja de forma livre. Ananias e Safira venderam e ficaram com uma parte para eles. O problema não foi não ficarem com uma parte para eles. O problema foi que eles mentiram, porque tinham amor pelo dinheiro. E então mentiram. E nós sabemos que Ananias e Safira morreram naquele exato momento. Isto também é importante para aquelas pessoas que acham que há diferença entre o Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo. Deus do Novo também atua dessa forma. Judas e a traição a Jesus. Lembram-se quando estavam a recolher o dinheiro e Judas traiu a Jesus por quanto? 30 moedas de prata. E quando ele via alguma coisa, o que é que Judas dizia? Este dinheiro é bom para os pobres. Normalmente as pessoas, quando são avarentas, o que é que elas dizem? O dinheiro isto era bom, é para ajudar os pobres. Não? Mas às vezes o que as pessoas querem é, na verdade, crescer financeiramente, porque nem sequer 5 euros dão às pessoas que estão a passar por dificuldade. Além de tudo isto que nós vimos, o pecado da cobiça então gera outros pecados. O pecado da cobiça não é o único. Gera então pecados como mentira, calúnia, inveja, assassinatos, adultério, etc. É uma espiral pecaminosa. Podemos ver isso, sabem com quem? Com o rei David. O rei David olhou para quem? Batseba. Ele cobiçou aquela mulher quando ela estava a tomar banho. E o que é que ele fez? Delineou um plano para ficar com ela e mais, para matar o seu marido, Urias. E tudo começou com o quê? Com o olhar, com a cobiça. Pensemos então nas nossas vidas. Preocupamos-nos mais com o que temos e dá nas vistas? Ou preocupamos-nos mais com quem somos e que muitas vezes não dá nas vistas? Qual é a nossa maior preocupação? É com aquilo que nós temos para poder dar nas vistas ou com aquilo que nós somos e que muitas vezes não dá nas vistas? Não há verdadeira riqueza sem Cristo, porque somente em Cristo nós somos verdadeiramente ricos. Uma nota importante sobre isto, e que às vezes há confusão até nas nossas igrejas. Paulo não defende a pobreza. Ok? Longe disso. Paulo é contra a avareza. E por isso é que ele diz em Atos 20:33, nunca cobicei de ninguém, nem a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Em Filipenses nós podemos ver que ele sabia viver com muito, sabia viver com pouco, porque a razão da sua vivência era Cristo. Mas reparemos ainda melhor como o contentamento e a cobiça são opostos.
Quem é avarento e quem cobiça a vida dos outros está a dizer então a Deus: eu tenho medo do dia da manhã. Eu não confio na tua providência, Deus. Eu tenho medo do dia da manhã. A avareza, a cobiça leva-nos a isso. Quem vive com contentamento, por outro lado, está a dizer a Deus: eu não vou ficar preocupado com o dia da manhã. Porque o dia da manhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Então, quem vive com contentamento sabe que a vida traz dificuldades, mas satisfaz-se, porque Deus é Senhor de tudo e de todos. Então, podemos tirar deste texto, em 1 Timóteo, algumas aplicações para a nossa vida. A palavra de Deus é suficiente. Sempre suficiente. E suficiente não no sentido de nota, mas de suficiente, de suficiência para a nossa vida. Precisamos redescobrir novamente a beleza da palavra de Deus, nem que paremos de ler outros livros quaisquer. No início deste ano, fiz um desafio a mim mesmo, para 6 meses. Muitos de vós sabem, ainda hoje recebi um livro e fiquei todo contente. Eu gosto muito de ler livros. Mas às tantas, aquilo que eu estava a reparar na minha vida é que pegava na Bíblia apenas para preparar a mensagem. Muitos pastores avisam destes cuidados. E estava-me a esquecer de alimentar a mim mesmo. Mas lia muitos livros mesmo. E qual foi o desafio que fiz a mim mesmo? Durante 6 meses vais parar de ler livros, que até podem ser muito bons, para leres a Bíblia, somente a Bíblia. E sabem uma coisa que fiquei novamente fascinado com a palavra de Deus? Eu acho que perdi muito da beleza da própria palavra do Senhor para talvez às vezes dizer eu leio isto e leio aquilo e talvez para me alimentar do conhecimento teológico, mas não me estava a alimentar com o conhecimento que dá vida. Fiquei fascinado como a palavra de Deus tem resposta. Por isso é que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é viva. O Timóteo leu, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela dá vida, ela tem vida, ela tem resposta para os dias de hoje. E precisei então de fazer este exercício para novamente encontrar satisfação em Deus. Mas para isso precisei de saber onde eu tinha caído, onde eu tinha pecado. É isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, depois da altura em que deixaste de cair, arrepende e vive como vivias no princípio. Este versículo então mostra-nos que o primeiro passo para reavivar o amor por Cristo é perceber onde o perdemos. Temos amor por Cristo? Pastor, já não tinha aquela vigor, aquela alegria. Perdi nesta caminhada. Qual a razão? Descobrir isso, às vezes é doloroso. Mas para haver uma construção, é preciso haver dor. Precisamos de confessar o nosso pecado e perceber de onde caímos. Temos então tido amor por Cristo, pela sua palavra, pela oração? Se não, onde é que perdemos este amor? Quando é que perdemos? Nós não estamos aqui para andar à procura da última novidade. Ainda, creio que foi ontem, estava a falar com o Carlos Rodrigues e estava a dizer que na nossa igreja, estávamos os dois a dizer um para o outro, na nossa igreja, das coisas que mais me alegra é que nós não andamos à procura da última novidade, por exemplo, a realizarmos o culto. Todas as pessoas sabem, e quem vem há algum tempo aqui à Igreja da Graça, que a ordem do culto, por exemplo, é exatamente igual. Nós não estamos aqui à procura da última novidade e aquilo que as pessoas gostam. Nós estamos à procura daquilo que Deus gosta, porque o culto é para Deus. Não é para nós, o culto é para Deus. Por isso a nossa ordem de culto ser tão rigorosa. E isso alegra o nosso coração, deve alegrar o nosso coração.
O que temos de saber para a nossa vida e para a vida da nossa família, da nossa igreja, encontra-se somente na palavra de Deus. E eu acredito que ainda retiramos pouco tempo para quem realmente nos pode satisfazer. Provérbios 15:16, mais vale ser pobre e respeitar o Senhor do que ser rico e viver angustiado. Precisamos de ter temor pelo Senhor. Há quanto tempo não nos deliciamos com Deus? Há quanto tempo não nos sentimos satisfação em Deus, independentemente das circunstâncias? E nunca nos esqueçamos que perdemos a satisfação em Deus quando vivemos obcecados com as coisas deste mundo. Tive a oportunidade de ouvir um grupo denominacional acerca do seu entendimento sobre o céu. E aquilo que mais me entristeceu, e que vejo que não era bíblico, é que as pessoas que falaram comigo sobre isso, é que elas não desejavam o céu para adorar ao Senhor. Eles desejavam o céu para poderem ficar ligados entre as pessoas da própria família, quando nós, biblicamente, nem temos a certeza se nós nos vamos conhecer no céu. Aliás, a minha visão é de que nós não nos vamos conhecer no céu. E porquê é que se perde esta beleza de Deus? Porquê é que se perde esta beleza do céu? Porque muitos não sentem o prazer de poder estar um dia com Deus no céu, porque ainda não experimentaram a satisfação em Deus aqui na terra. Só é possível sentir este prazer de estar no céu com Deus quando nós sentimos esta satisfação com Deus aqui na terra. Eu gosto muito da minha mulher. Gosto muito dos meus filhos. Ainda que eu possa aparecer no céu, se vou ou não vou conhecer. Mas o céu é algo extraordinário que nós desejamos. É a nossa esperança de estar novamente com Deus. Porque o nosso casamento, a nossa família apenas deve anunciar a outra família que se vai consumar no céu. Onde nós todos juntos, independentemente da raça, independentemente do sexo, independentemente do estatuto social, nós somos um em Cristo Jesus para celebrar então as bodas do Cordeiro para todo sempre. Esta é a alegria que nos põe de pé. Esta é a alegria que nos traz paz, que nos traz contentamento, independentemente das circunstâncias da vida serem ou não difíceis, porque é Cristo que nos levanta. É Cristo a razão da esperança que há em nós. E se porventura este não tem sido a tua alegria, não tem sido a razão, o sentido para a tua vida, confessa Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, os teus pecados e tenha certeza que Deus perdoa-te. Reconhece que tu tens vivido para os teus prazeres e não para o prazer de Deus. E certamente encontrarás a maior satisfação que nós podemos ter em Deus, a salvação em Jesus Cristo. Precisamos então de estar firmes em Cristo e firmes na sua palavra. Que Deus nos ajude. Amém?